Oi, gente, tudo bom com você? Então, a gente vai começar agora um vídeo que a gente vai estar falando sobre 5 passos para identificar os pensamentos ansiosos. Meu nome é Maria Rafaela Cimbalista, né? Eu sou psicóloga e hoje a gente vai falar sobre esses 5 passos para a gente poder identificar os pensamentos ansiosos. E eu queria começar falando por que é tão importante a gente identificar esses pensamentos, né? Então, provavelmente você está tendo alguns pensamentos, está vivenciando essa sensação de ansiedade, você talvez não tenha certeza que você está sentindo uma ansiedade, ou conhece alguém que pode estar vivendo esse tipo de sofrimento, e você às vezes quer ajudar essa pessoa, está sentindo isso ou está desconfiando que é isso, tá? Então, esse primeiro momento, ele vai ajudar, pelo menos, a pessoa a dar algum passo, identificar se realmente pode ser ou não. Lembrando que, obviamente, para você conseguir trabalhar essa questão, seria importante que depois você buscasse um profissional, né? Pode ser um psicólogo ou então outro profissional da saúde que possa trabalhar com você essa questão. Mas aqui a gente está também se prestando a dar algum tipo de orientação inicial para ajudar a identificar alguma coisa e saber se você está precisando de alguma ajuda, né? Então, compreender se é isso que você está sentindo vai te ajudar, então, a gerenciar essa emoção, tá? É um passo que normalmente você vai fazer isso também se você tiver num atendimento com um psicólogo, para ele lá na frente te ajudar a fazer esse gerenciamento dessa emoção, tá? Então, para a gente compreender primeiro o que se passa, o primeiro ponto é observar os seus pensamentos, tá? Observe os pensamentos que se repetem bastante nessas situações, nesses momentos em que você tem essa sensação desagradável. Que tipo de pensamentos aparecem na sua mente e se repetem, né? Como se fosse assim um padrão repetitivo de pensamento. Começa a fazer esse tipo de observação e observar. Provavelmente esses pensamentos, pode ser que eles sejam negativos, ou você pode observar que eles atuam como se eles fossem determinantes, né, de alguma coisa muito ruim ou muito desagradável, uma experiência muito ruim que você poderia vivenciar no futuro, né? Isso pode gerar uma preocupação excessiva na pessoa que está tendo esse tipo de pensamento, né? E aí, quanto mais ansiosa, muitas vezes esses pensamentos, parece que eles vão a pessoa tem a sensação de que eles estão se acelerando mais. A gente tem um ciclo de pensamentos que acontece ali no dia a dia, mas quando a pessoa se sente mais ansiosa, parece que vem muito mais pensamentos, como se a cabeça da gente, que é uma fabriquinha de pensamentos, ela ficasse assim a todo vapor. Mas são pensamentos que não são agradáveis porque eles geram sensações desagradáveis. O segundo passo. Nesse segundo passo, a recomendação, então, já que já observou que tem alguns pensamentos desagradáveis, seria anotar. Você pode anotar em forma de um diário, né? Se você não gosta de escrever à mão no caderno, ou você sente que a sua privacidade pode ser, talvez, não, pode não ser preservada, você pode fazer uma anotação no seu aparelho celular, alguma coisa, para você conseguir anotar aqueles pensamentos. Mas, em princípio, você vai anotar os pensamentos para você ver, toda vez que você tem essas sensações, os pensamentos que vêm. E aí, daqui a pouco, você vai observar, todas as vezes que tem uma situação que você se sente com aquele mal-estar, se são os mesmos pensamentos. E aí a gente vai pensar, então, em pensamentos que se repetem, né? Que a gente chama de pensamentos recorrentes. Esses pensamentos sempre acontecem, né? E eles fazem você sentir essa mesma coisa? Ok. Depois que a gente fez a observação do pensamento, né, no passo 1, no passo 2 a gente anotou, no terceiro passo a gente vai começar a tentar analisar, não na hora que a gente está nervoso, tá? Numa hora que você estiver mais tranquilo, você vai olhar aquele diário, aquela anotação sua, e você vai tentar pensar nessa observação desses pensamentos, o que esse pensamento gera em você. Que tipo de sensação? Você sente medo?
Você sente vergonha? Que tipo de desconforto você sente, tá? Muitas vezes quando a pessoa sente medo, vergonha, fica muito desconfortável, essas sensações possivelmente geradas por esse pensamento estão sendo geradas também por uma ansiedade, sim, tá? O quarto passo seria questionar esses pensamentos. Então, você fez a anotação dos pensamentos, analisou, viu o sofrimento que ele está causando medo, está causando desconforto, e você começar a questionar esses pensamentos. Por exemplo, será que esses pensamentos estão dizendo que vão acontecer determinadas coisas desagradáveis, né? Eles são reais? Meu Deus, desculpa esse barulho. Eles são pensamentos reais? Ou é uma suposição? Você supõe que vai acontecer aquela situação desagradável, né? Se você tiver experiências anteriores daquela vivência, né? Você vai observar. Já aconteceu isso antes com você, com alguém, né? Como é que foi o resultado dessa história? O que a gente observa de uma forma geral? Então, analisar mesmo se isso tem um risco realmente real ou se realmente é algo que você está imaginando que vai acontecer uma coisa muito pior e de repente não é, de repente nem é uma coisa que pode oferecer qualquer tipo de problema para você, né? E o passo 5 seria observar as reações físicas que você tem. Normalmente a gente tem emoções que vão gerar sensações e essas sensações vão gerar também reações físicas no nosso corpo, de uma forma geral. É como se o corpo estivesse querendo falar com a gente aquilo que os pensamentos também já estão tentando mostrar. Que tipo de sensações, Rafaela, podem aparecer, por exemplo? Um coração que está batendo muito rápido, muito acelerado, né? Os músculos dessa região aqui do pescoço, dos ombros, né? Que podem estar mais tensos. A gente pode ter muita sudorese nessas situações, fica muito suado, né? Tem gente que vai suar o corpo todo de uma forma geral. Tem pessoas também que vão suar frio só nas mãos, né? Os pés, a pessoa fica muito tensa. Então, tudo isso está dando indícios de que esse pensamento está gerando algumas emoções que, na verdade, não são positivas, né? São pensamentos negativos, gerando emoções que também não são positivas e reações de sofrimento no meu corpo, né? E a partir desses passos, você vai observar também que tem reações comportamentais que você vai responder a essa sensação. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode também observar, e isso vai ajudar muito depois desses 5 passos, é fazer justamente uma observação da resposta comportamental. Como é que se reage? Por exemplo, quando esses pensamentos vêm com muita força na sua cabeça, né, muito repetitivos, né, o coração começa a bater muito forte, o que acontece com você? Se você está num ambiente assistindo uma palestra, assistindo alguma coisa que é importante para você, ou até numa conversa com uma pessoa, uma conversa importante, você consegue se concentrar ou você fica tão mergulhado nos seus pensamentos que estão causando desconforto que você não consegue nem prestar atenção no que está acontecendo à sua volta, no que está acontecendo nesse momento presente, né? Isso pode ser um dado importante, porque está mexendo com a sua vida, está causando algum tipo de problema para a sua vida, está te atrapalhando. Então, observa como é que está isso, né? Se você sentir que esses pensamentos estão afetando a sua vida, né? Dessa forma, ou de outras formas também que você sente que estão prejudicando, né? Causando algum tipo de sofrimento para você, para as pessoas que estão próximas, né? Você pode, então, estar buscando fazer uma consulta com um psicólogo, né? E ter uma ajuda em relação a isso, né? Um psicólogo vai poder te ajudar desenvolvendo com você estratégias para você aprender a lidar com essas questões, né? Gente, é isso, né? Sempre direto ao ponto. Eu acho que isso que é importante. E se você curtiu, se esse vídeo conseguiu
te ajudar de alguma forma, te dar algum tipo de orientação. Se você tiver perguntas também, fica à vontade para fazer perguntas. Claro que, assim, eu tendo oportunidade, né, tendo condições de responder, eu vou estar ajudando de alguma forma. Pode ser uma ideia também para um próximo vídeo, para de repente dar algum tipo de ajuda, alguma orientação. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!